Olá pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Eu voltei aqui para poder fazer mais um vídeo. Estava sumida, andei sumindo um pouco por causa das provas, OAB, muito estudo e muitos compromissos, mas resolvi voltar para poder falar um pouco para vocês sobre o meu livro. Eu comecei a escrever um livro um tempo e como eu paro de vez em quando, porque tenho que fazer os outros compromissos, tem a faculdade, tinha, tem prova da OAB, muitos estudos, muitos outros compromissos, então não dá tempo da gente ficar vindo aqui e para poder gravar mais coisas para vocês. Mas eu estou aqui numa parte, num capítulo do meu livro que eu falo sobre um princípio. E um desses princípios é o e um desses princípios e um desses princípios é o princípio da prudência, de você ser prudente com as suas economias, com os seus recursos financeiros. Eu falo isso porque eu sou formada em direito e tenho formação de extensão universitária em educação, em educador financeiro, em educação financeira. Então eu estou falando, escrevendo sobre finanças, porque é um assunto muito importante, tendo em vista que hoje no Brasil a gente tem mais de 70% da população endividada. Então o que acontece? Nesse capítulo do meu livro, eu falo sobre a prudência. E chega numa altura do livro, da página, que eu falo sobre a gente precisar de, às vezes, a carga tá tão pesada, as coisas tá tão difícil da gente suportar, mas a gente é ensinado que a gente tem que carregar a cruz da gente sozinho, que a cruz é nossa, então que a gente tem, essa cruz é sua. Muitas vezes as pessoas falam assim, a cruz é sua, você precisa carregar essa cruz. Mas na verdade, às vezes, você só está precisando de uma ajuda, de um conselho, pode ser às vezes um conselho, uma palavra, às vezes um remédio é a sua solução, é aquela solução que você está pedindo a Deus, mas a gente fica às vezes com muito preconceito, guardando muitas crenças e muitos dogmas dentro da gente, e a gente acaba carregando essa cruz sozinha e vivendo esse fardo, achando que a gente é obrigada sozinho. Mas presta atenção numa coisa, lá no livro de Mateus tem uma parte onde Jesus vai ser crucificado e Jesus precisa carregar essa cruz até onde seria que essa cruz seria instalada lá, no caso, eles iam colocar ela e pregar Jesus na cruz. Mas Jesus teria que carregar essa cruz também. Só que o que acontece? No meio do caminho, Jesus não suportou carregar a cruz sozinho. Isso você vai ler lá em Mateus, que está escrito assim: ao saírem, encontraram um homem sirineu chamado Simeão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Ou seja, Jesus não carregou a cruz. Jesus foi pregado na cruz. Jesus precisou ser pregado na cruz. Jesus precisou passar pelo sacrifício da cruz, mas ele não foi obrigado. Ele não conseguiu carregar sozinho. A gente não consegue carregar sozinho nossos fardos, as nossas dificuldades. A gente precisa de ajuda. Eu estava passando por problemas que achava que eu era obrigada a carregar sozinha. Mas eu pedi ajuda. Eu pedi ajuda ao céu, eu pedi ajuda aos anjos da guarda, eu pedi ajuda ao Espírito Santo, eu pedi ajuda, eu simplesmente fiz uma oração e falei assim: Deus, alguém aí de cima que possa me ajudar. O Senhor pode enviar alguém aí de cima que possa me ajudar, que possa fazer alguma coisa, porque eu não estou suportando carregar essa cruz, está muito difícil, está muito pesada. E o que acontece? Deus me deu a ajuda. Deus resolveu, a ajuda veio de um médico.
Eu precisava de um médico, eu já tinha feito vários tipos de exames, eu já tinha gastado dinheiro, horrores com remédio, com médico, e ninguém falava comigo o que eu tinha. Eu cheguei ao ponto de um médico virar para mim e falar comigo: você tem uma bactéria que você vai ser obrigado a viver com ela o resto da vida. Mas não me disse o que era a bactéria, não falou comigo o que era. E no final, de que eu tava, o que eu estava passando? Eu estava passando por problemas de ansiedade, problemas de desespero por causa do cansaço, da cruz, do fardo, de ter que terminar uma faculdade, fazer um TCC, passar na prova da OAB, fazer estágio, dar conta da minha casa, dar conta dos meus filhos, do meu casamento, da igreja, de não perder as pessoas, de não perder a, de não perder aquilo que Deus já tinha me dado. E uma simples conversa com o médico, ele resolveu a minha solução. Ele falou comigo que eu estava sofrendo de um problema que era vindo de uma ansiedade. Eu nunca acreditei que a ansiedade pudesse ser uma coisa tão séria que pudesse causar problemas físicos na gente, que um problema mental, que um distúrbio, na verdade, uma doença mental, ela poderia causar uma doença física. Então, eu passei por isso durante quase 20 anos da minha vida, frequentando médico e médico me tagando remédio, antibiótico, falando que eu estava doente, mas quando na verdade eu precisava só de tomar um remédio para eu dormir e sossegar e descansar a minha cabeça enquanto eu passava pelo problema, enquanto eu passava pelo sacrifício, igual Jesus passou naquela parte que ele foi executado, que teve a pena dele executada, que ele foi torturado. E assim a gente também, a gente passa os nossos sacrifícios, as nossas lutas, as nossas adversidades, é a nossa pena. A gente precisa, às vezes, só de uma conversa, só de um amigo, às vezes de um desabafo, e muitas vezes pelo preconceito, pelo julgamento da condenação da gente mesmo, a gente não procura ajuda. Mas você entenda uma coisa, você não é obrigada a carregar essa cruz sozinha. Jesus não carregou a cruz dele sozinho. Veja lá na Bíblia se eu estou falando mentira. E saíram e encontraram um homem sirineu chamado Simeão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Jesus não foi obrigado a carregar essa cruz. Você não é obrigado a carregar essa cruz. Nós não somos obrigados a carregar nossa cruz sozinho. A gente precisa partilhar isso com alguém, nem que seja com um psicólogo, com um psiquiatra, com um terapeuta, com um médico, mas você precisa, às vezes, só de um desabafo. Só de um desabafo para poder terminar com esse sofrimento, com essa luta, com essa angústia. Então, eu acho que era isso que eu queria te falar hoje, que eu queria que você entendesse que você não é obrigado a carregar seu fardo sozinho. Você não é obrigado, porque não obrigaram Jesus a carregar a cruz. Outra pessoa foi obrigada a carregar para ele, porque a nossa missão é cumprir o propósito. A cruz não é a nossa responsabilidade. A cruz ela pode ser dividida com a outra pessoa, de uma outra forma, ainda que seja por um remédio que um médico vai te passar, que vai te dar a tranquilidade para você passar por esse sacrifício, passar por essa fase até você chegar à sua cruz e cumprir o seu propósito, porque o que a gente veio aqui na Terra é para cumprir o nosso propósito e ele tem que ser cumprido, custe o que custar, ainda que seja sob a ajuda de outra pessoa. Eu espero que tenha te ajudado, peço que você possa, que se te ajudou, você compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe com as outras pessoas, porque às vezes tem alguém aí do seu lado precisando apenas de escutar essa palavra, às vezes essa é a ajuda que a pessoa está precisando. Até o próximo vídeo, paz e prosperidade, luz e vida para você e até o próximo vídeo. Um abraço.